Então, cada cor tem compostos lá, né, compostos químicos que quando a gente come esses alimentos, eles agem no nosso corpo de diversas maneiras. Cada um da sua forma, cada cor na sua maneira. E eles trazem vários benefícios, como por exemplo, eles ajudam a gente a prevenir e inclusive a reverter algumas doenças crônicas como por exemplo, doenças cardíacas, derrame, diabetes, diversos tipos de câncer, através da nossa alimentação. De novo, prevenir. Tem muitos casos de pessoas que conseguem reverter esses casos de doenças através da alimentação, né, junto com tudo mais, mas principalmente partindo da nossa alimentação. Hoje a gente então vai falar por que a gente não é interessante a gente contar calorias ou, né, outras formas malucas de contagem de alimentos, mas principalmente a melhor forma da gente saber se nosso prato está sendo um prato adequado, tá legal, tá cheio de nutrientes, é a gente olhar para ele e ver se ele está colorido. Porque a gente vai entender hoje a importância das cores e eu quero passar contigo alguns dos alimentos que têm alguns nutrientes que são chave, que são fundamentais para nossa saúde. Antes da gente começar o nosso vídeo, eu tenho um recado para ti, que participou do nosso evento de ontem, do Viva Mais e Melhor. Muito obrigada a ti, a gente recebeu várias mensagens muito sensacionais e a gente fica feliz de saber que o nosso conteúdo contribui na tua jornada. E como eu prometi, eu vou deixar o link aqui abaixo no vídeo para tu acessar. E lembra que a gente deixou um cupom especial para ti, ele chama Longevidade. Então dá uma olhadinha lá, coloca o cupom. Eu só preciso te dizer que ele vai estar válido só até as 23h59 dessa próxima terça-feira. Então corre, aproveita ele. Legal? Agora vamos para o nosso próximo vídeo. Então seja muito bem-vindo. E eu já quero saber de ti, quando tu olha para o teu prato, quantas cores diferentes de alimentos de origem vegetal ali, né? Sem contar coisas industrializadas, porque como a gente já falou nos outros conteúdos, esses não necessariamente contam, tá? Vamos pensar lá, por exemplo, quando tu come uma salada, quando tu tem feijão, tu tem arroz, quando tu tem alguns legumes. Quando tu olha normalmente para o teu prato, quantas cores diferentes tu acha que tu come por dia? Isso é interessante, né? Talvez tu nunca tenha parado para pensar dessa forma. Agora que a gente já tá falando sobre isso, talvez amanhã tu vai, né, olhar pro teu prato, pensar, calcular, contar. A gente até podia fazer esse acordo, né? Podia me mandar. Mas vamos entender então, por que eu tô começando com essa pergunta? Por que a gente tá começando a falar sobre isso? Por que é tão importante? Talvez você já tenha ouvido falar a expressão que a gente precisa comer o arco-íris, né? Por que isso é tão fundamental? Porque isso é importante para tua saúde e pode te ajudar a viver muito mais. Basicamente, vamos direto ao ponto para a gente conseguir entender os alimentos de uma forma mais ampla. Mas basicamente, lembra que a gente fala que as cores dos alimentos, lá quando a gente vai no hortifruti, quando a gente vai na feira, né? As cores que os alimentos têm, elas representam os diferentes antioxidantes, as diferentes vitaminas que esses alimentos possuem. Então, cada um deles tem as suas particularidades, cada um deles tem vitaminas diferentes, agem no nosso corpo de uma forma diferente, por isso que a gente pode e deve optar pela variedade, né, por comer alimentos, mesmo quando são de cores iguais, mas alimentos distintos, alimentos diferentes. Isso porque eles, então, né, para a gente revisar, eles nos mostram já qual é o tipo de proteção que eles fornecem, qual é o tipo de saúde que eles trazem para o nosso corpo. Então, por isso que o importante é a gente comer alimentos com bastante cor, com bastante vida, né? Às vezes, não sei se tu tem essa sensação também, mas se tu olha para um prato, por exemplo, que tá um monotom, que normalmente aquele monotom é tipo cores bem clarinhas, quase que um branco, um amarelado, sabe? Às vezes tem uns pratos que são assim. Então, daqui a pouco ali tá faltando uma vida, né? Cor é vida, então tá faltando uma vida mais naquele prato. Por isso que as cores, elas não são só atraentes para os nossos olhos, né? Que fazem a gente ter mais apetite pelo que a gente tá comendo, mas também para o nosso corpo. Também é sensacional e vamos pensar que teu corpo vibra todas as vezes que tu coloca cores de alimentos naturais para dentro do teu corpo. Boa? Mas vamos lá entender como, o que acontece
aqui. Eu tenho certeza, vai ser bem tranquilo, pode ficar tranquilo aí comigo, mas eu tenho certeza que alguns desses termos tu já tá familiarizado, mesmo se tu não assiste aqui os nossos conteúdos, né? Mas tu já provavelmente ouviu de outras fontes de informação, algumas nomenclaturas, e agora a gente vai entender de uma forma mais facilitada o que elas representam para nós. Mas, uma coisa a gente precisa pensar, que a pigmentação dos alimentos, por exemplo, a cor viva, a cor forte que determinados alimentos têm, a cor alaranjada, a cor vermelha, a cor roxa, por exemplo, tanto dos alimentos com uma cor bem forte, né? Vamos pensar, por exemplo, no repolho roxo, tanto os pigmentos também dos alimentos que são mais bege, um tom mais branco, como por exemplo a cebola branca ou a cebola comum, né? Aquela amarela. Todos esses pigmentos, todas as cores que eles têm a ver com os fitoquímicos, que são substâncias químicas que vêm das plantas. Fito, das plantas. E esses fitoquímicos, esses componentes, essa pigmentação, eles nos mostram tudo que esse alimento auxilia a proteger o nosso corpo, tudo que ele beneficia o nosso corpo. Então, cada cor tem compostos lá, né? Compostos químicos que, quando a gente come esses alimentos, eles agem no nosso corpo de diversas maneiras. Cada um da sua forma, cada cor na sua maneira. E eles trazem vários benefícios, como por exemplo, eles ajudam a gente a prevenir e inclusive a reverter algumas doenças crônicas como por exemplo, doenças cardíacas, derrame, diabetes, diversos tipos de câncer, através da nossa alimentação. De novo, prevenir. Tem muitos casos de pessoas que conseguem reverter esses casos de doenças através da alimentação, né, junto com tudo mais, mas principalmente partindo da nossa alimentação. Além de tudo, como a gente também fala aqui, a gente fortalece o nosso sistema imunológico e, não sei onde tu mora, mas aqui estamos no inverno, no sul do Brasil estamos no inverno, como eu te falei, já tô aqui com o meu chazinho, né? E agora, mais do que nunca, a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico para a gente conseguir passar por esse inverno bem tranquilinhos, né? Bem sereno, bem legal, com a nossa saúde top, legal mesmo. Então aí vai entrar ainda mais a importância desses alimentos, tu já vai entender aqui comigo. Então vamos ter em mente que esses alimentos, quanto mais cores a gente vê, além de ser muito bonito e agradável para os nossos olhos, é muito agradável para o nosso corpo, para o nosso sistema imunológico, né, para a nossa imunidade, a forma como a gente combate doenças, infecções, desde lá da gripe, do resfriado, até outras coisas. Tem alimentos aqui que a gente vai ver que fortalecem a nossa visão, né, que ajudam na nossa digestão, que são sensacionais para a saúde dos nossos intestinos, como a gente já vem falando bastante por aqui. E puxando um gancho dos outros conteúdos que a gente tem, semana passada, se não me engano, foi semana passada, nós concluímos uma série de 10 episódios, onde a cada segunda-feira nós nos encontramos aqui. Todos os conteúdos estão nas nossas redes sociais, tem lá no YouTube, tem no Facebook, enfim. Se tu clicar depois ali nas nossas redes sociais, tu vai encontrar. Mas em cada segunda-feira, durante 10 segundas-feiras, nós nos encontramos e a gente entendeu como que determinados alimentos conseguem proteger o nosso corpo de determinadas doenças, ou como a gente consegue fazer com que o nosso corpo esteja realmente agindo ao nosso favor, né? Nos dando longevidade, nos dando um melhor desempenho, melhorando a nossa saúde da pele, de nossa saúde de forma geral, enfim. Foi bem interessante a nossa sequência a nossa série, né? A nossa série de episódios falando sobre isso, e eu te recomendo bastante tu dar uma olhadinha lá. São os nossos estudos científicos.